quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito feliz de mais uma vez estar aqui. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ah, Espírito, 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 Espírito. Ah, obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor conhece todos nós, conhece os nossos corações, conhece toda a necessidade, conhece todo o alimento necessário para cada um de nós. Espírito Santo, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque ainda que eu fale, mas o Senhor jamais falha. A tua palavra, Deus Altíssimo, nunca falha. A tua palavra, Senhor, é toda a verdade de quem tu és. Ah, Senhor, toda a peregrinação do teu Filho Jesus aqui na terra, todo o caminhar dele, todo o tempo no qual ele esteve aqui, tudo teve a ver com você, Deus Altíssimo. Tudo a ver com teu amor. Aleluia. Sem pecado foi levado ao matadouro, não reclamou. Ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensava em nós. Quando ele deu aquele teu filho naquela cruz, ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava em nós. Que amor é esse? Que amor é esse? Que já conhecia quem eu era e quem você é. Que já sabia que nós não seríamos capazes por nós mesmos. Que por mais capacitados, por mais sábios, nós jamais conseguiríamos por nós mesmos. Mas Ele é a força em meia fraqueza. Ele é a cura em meia enfermidade. Ele é a certeza de quem alabaçou você. Deus tem um plano perfeito para nós. Deus tem um plano perfeito para mim. Deus tem um plano perfeito para você. E este plano está sendo executado. E este plano está sendo executado. E ainda que você não entenda, mas Ele sabe todas as coisas. E toda essa confusão. E tudo isso que tem parecido confuso para você, para Ele não é. Em determinado momento, todas as coisas voltarão para os seus lugares. Tudo vai para o seu determinado lugar. Tudo vai ser, tudo já é. Porque na cruz tudo já é. Mas na sua vida tudo está sendo revelado. Segundo a vontade, segundo o propósito dEle. E tudo aquilo que parecia confuso, tudo aquilo que parecia escuro, tudo aquilo que você e nem eu entendíamos, está clareando. Está tomando forma. Você está entendendo? Aleluia. Porque o Espírito Santo é o único capaz de convencer. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que precisa ser inserido em mim e em você,
não é e não será inserido de forma forçada. Tudo aquilo que eu e você precisamos entender, aprender para viver sobre Jesus, sobre o plano de Deus, está sendo colocado em nós pelo próprio Espírito Santo. E toda vez que a gente ora em línguas, e toda vez que a gente mergulha, e toda vez que a gente decide, porque tudo tem a ver com Ele, não pense você não. Você ainda precisa tomar decisões, eu ainda preciso decidir. Eu falava com uma irmã essa semana, que tudo é decisão. Como assim, pastor Iula? Decisão na sua alma, no seu espírito. Quando você decide algo no Senhor e com Ele, isso te dá uma força para que você se posicione perante tudo aquilo que você tem passado. E esse posicionamento vai gerar uma direção nova para você. Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui podendo compartilhar. Quero dizer para vocês que o que o Senhor faz comigo é me dar entendimento para que eu compartilhe aquilo que eu vivo com vocês. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão pela internet. Hoje eu estou igual uma macarronada sem queijo, totalmente sem graça. Porque meu queijo está viajando e eu estou igualzinho macarronada sem queijo. Sabe aquele trem bem sem graça? Eu falo para o Heber que ele é o queijo da macarronada. Então, quando ele não está aqui, é igualzinho macarronada sem queijo. Mas Deus é tão maravilhoso que conhece a nossa necessidade. Que sabe por tempo de ficar junto e tempo de ficar separado. Porque Deus tem plano em todas as coisas. E quando a gente aprende a ouvir a voz do Espírito e se deixar ser levado por Ele, você absorve, você aproveita, você come de todo o alimento que Ele quer te entregar em tempo oportuno. Se você está aqui conosco, se você tem se mantido nesse ministério, dentro dessa visão, se você tem recebido alimento aqui, se você está no meio da guerra e não tem desistido, quero dizer para você que você realmente entendeu a visão deste ministério, que é de verdade ser alimentado para vencer as batalhas nas quais todos nós passamos. Hoje eu postei ali na minha rede social algo que fala muito comigo, que a vida fere a todos. A vida fere a todos nós. Deus não vai nos impedir, o Espírito Santo de Deus não vai nos impedir de crescer. Crescer é nosso destino, ser feliz é o nosso destino. Mas isso também é uma decisão que a gente precisa tomar no Espírito. Eu tenho descoberto muitas coisas sobre o Espírito. E muitas coisas também sobre mim. Porque a oração em línguas ela tem essa capacidade de fazer com que você entenda muitas coisas sobre você. Uma das principais coisas que a oração em línguas faz comigo é a introspecção. Eu fico muito introspectiva. Eu sou muito falante, não sou? Mas hoje mesmo eu estava distraída. Porque eu estava muito... eu e o Senhor comigo. Eu fico introspectiva. Às vezes eu estou fazendo várias coisas na rua, em todo lugar, mas a minha cabeça não está ali. Eu estou ali, mas eu estou assim, ligada no que o Espírito está falando comigo. E hoje o Espírito passou o dia inteirinho falando comigo. Uma coisa incrível. Onde eu ia, o Espírito fazia uma coisa para sinalizar. Para falar comigo. Para colocar mais um combustívelzinho no meu tanque e falar, segue mais uma milha. Vai mais um pouquinho. E eu tenho descoberto uma coisa. Que uma das únicas maneiras nas quais eu me sinto muito livre para falar de mim é quando eu estou no Espírito. Para pregar a palavra do Senhor. Porque se é uma coisa que eu não gosto, não é do meu feitio, é algo que eu aprendi com o Espírito, é discrição total sobre a minha vida. E quem me conhece sabe, as pessoas acham que eu sou muito aberta, mas eu não sou. Mas eu quero dizer para vocês que eu também estou sendo levada a um nível de equilíbrio até sobre isso, tá? Porque o Espírito Santo, ele mexe nas caixinhas, aquelas mais escondidinhas do meu e do seu coração. Aquelas que você fala, aqui não, Jesus. Você pode mexer em todas essas daqui, mas essa daqui...
Mas eu tenho aprendido que as mesmas estruturas que eu criei para me guardar são as mesmas estruturas que me impedem de sair. E o Weber tem ministrado muito aqui nesse púlpito sobre a questão de expandir. Sair de um lugar. Entrar em uma nova casa muito maior. E de verdade, amados, eu não sei vocês. Para mim, as práticas espirituais, elas sempre foram essenciais. A oração em língua, de verdade, é uma chave mestra na minha vida. Os dias que eu oro pouco em oração, que eu oro em línguas pouco, o Espírito me revela grandes coisas. E eu fico assim, estagnada. Então, não há outro caminho de um mergulho, de uma identidade verdadeira, do que oração em línguas. Não importe o tempo que você ora, meus irmãos. A tendência é que você ore mais. Sempre. Mas não importa o tempo que você ora. O que importa é que você esteja orando. O que importa é você manter essa chama viva, acesa. Então, eu tenho sido muito, eu não digo tratada. Para mim pode ser tratada porque eu não tenho problema nenhum de ser tratada pelo Senhor. Mas alguns acreditam que isso não é um tratamento. Para mim, eu acredito que sim. Porque uma alma doente, ela é tratada. Então, para mim, é um tratamento. Eu estou sendo tratada. E se é pelo meu pai, eu amo ser tratada pelo meu pai. A palavra do Senhor diz que Ele é o médico dos médicos. Então, eu amo ser tratada pelo meu pai. Para mim, não. Essa palavra não tem o menor problema. Mas às vezes você vai falar para alguém, a pessoa, não, mas Deus não trata ninguém. Trata sim. Trata sua alma doente, ferida, caída. Trata. Então eu tenho sido muito tratada por Deus em coisas muito particulares. E como que eu vou compartilhar com vocês para que vocês entendam que o Espírito de Deus me dê entendimento e sabedoria para que eu possa trazer isso com mais clareza para vocês. Velhas estruturas precisam de verdade cair. Para que a gente possa habitar em novas casas. Para que a gente possa entrar em novos estados espirituais. Hoje, você vai entender que essa palavra vai falar tanto para você que está entrando no lugar, mas vai falar também para você que está saindo de um lugar. Porque há tempo de entrar no quarto, mas há tempo de sair do quarto. E Deus tem falado e me explicado muito isso. Tempo de viver no anonimato, que é um lugar que eu amo, tá? Pensa numa pessoa que ama estar no anonimato com Jesus. Mas há tempo de sair do anonimato. E o Senhor tem falado muito acerca disso comigo. Porque às vezes a gente pensa que é curado. Que a gente está totalmente sarado, né, Geraldo? Que a gente, não, mas está tudo certo comigo. Eu sou assim. Eu não vou mudar. Eu estou assim. Está tudo certo para mim. Mas eu comecei a viver realidades na fé com o Senhor que eu ainda não havia vivido. Realidades que tem muito mais a ver com Ele do que comigo. Que isso fique claro aqui. Eu só sou um instrumento do agir do Espírito como você que está em casa. E o Senhor começou a falar comigo sobre estruturas velhas na minha vida. Estruturas que foram criadas num tempo onde o Senhor me proporcionou não vou dizer um escape, o Senhor me proporcionou um tempo para que eu me recompusesse. O Senhor, às vezes, Ele faz isso com a gente. Dependendo do grau da luta, da situação na qual a gente passa, a gente vive, o Senhor, às vezes, nos dá um tempo para que a gente se recomponha. E esse tempo, como tudo na vida com Deus, na vida do Espírito, tem começo e tem fim. Mas a gente começa a gostar tanto desse lugar onde você se recompõe, das lutas, das pelejas. É como se você tivesse um tempo ali, você serviu o exército a sua vida inteira, de repente, o Senhor fala, não, agora eu vou te dar um tempo para você ficar se recompondo aí das suas feridas de guerra. Mas Jesus,
Ele sempre espera mais de nós. E se você é orelínguas, meu irmão, quero te dizer, prepare. Porque há o tempo do quarto. Há o tempo de ficar guardado. Há o tempo da sala, há o tempo da cozinha, dentro de uma casa. Há o tempo do quarto, mas há o tempo de sair do quarto. De sair dessa velha casa e ir para a casa nova. E a palavra que eu quero ler para vocês, para que venha encabeçar toda essa revelação na qual o Espírito tem me dado, está lá em Gênesis 45, que fala sobre José. Eu sempre me identifiquei muito com José. Com todo o processo na vida dele. 45. Gênesis 45, versículo 1. A partir do 1, eu vou ler uma parte. Mas quando a gente fala de José, a gente fala de um homem comum. A gente olha para o final da vida dele, a gente vê tudo que Deus fez, porque é tão bom quando a gente sabe que o fim sempre é bom. Porque com Jesus é assim, o fim sempre é bom. O fim é o melhor do que o começo das coisas com Jesus. E Jesus tem falado muito comigo nessa palavra, nessa parte aqui, que diz assim, na Bíblia a mensagem diz assim: José não conseguia mais se conter, nem manter a pose diante de todos os seus servos. Então ordenou, saiam fora, saiam todos daqui. Por isso não havia mais ninguém quando José, ele se revelou a seus irmãos. Mas ele chorava tão alto que os egípcios não podiam deixar de ouvi-lo. E as notícias logo chegaram ao palácio de Faraó. Mas aonde eu quero falar está aqui no primeiro versículo. José não conseguia mais se conter, nem manter a pose diante de todos os seus servos. Então ordenou, saiam fora, saiam todos daqui. Por isso não havia mais ninguém com José. A gente olha todo o processo de José, eu vejo tanto o Espírito Santo na vida desse homem. Eu vejo ele um homem tão cheio do Espírito, mesmo que a Bíblia não fale isso. Mas eu vejo o plano soberano de Deus, agindo dentro do plano permissivo, que permitiu com que os irmãos fizessem todas aquelas coisas com ele. Mas havia sobre a vida dele, como há na minha vida e na sua, acima dos planos que a gente tem para nós mesmos e aquilo que a gente nos permite, aquilo que a gente decide, os planos soberanos de Deus. Em algum momento da nossa vida, a vontade permissiva de Deus vai finalizar para que a vontade soberana dele haja na nossa vida. E José, aquele homem foi processado, amados. Será que ele foi tratado? A gente não sabe verdadeiramente como que funcionava a vida íntima de José, porque a Bíblia não relata isso. Mas avaliando todo o processo deste homem, a gente pode imaginar que ele tinha uma alma. E essa alma, em determinados momentos, devia chorar muito. Ele tinha lembrança, ele tinha muitos sentimentos, ele tinha apego, ele tinha afetos àquelas pessoas. A Bíblia diz que ele tinha um afeto maior a Benjamim, que era o irmão, dele mais novo. Tanto que quando esse irmão chegou, foi quando tudo aquilo que ele queria manter, que ele achava que talvez já tinha vencido, aflorou. E na nossa vida também não é diferente. Tem momentos que a gente tem certeza que nós já passamos por tudo. Nós já temos um nível de maturidade suficiente. Que aquela ferida não dói mais, não machuca mais. Mas há determinados momentos onde o Senhor nos tira do lugar. Onde nossa alma já chorou. E nos tira deste lugar de alma chorosa. Onde Ele nos deu um tempo para nos recompor de tudo que a gente passou. E nos leva a voltar para a nossa verdade. E nos coloca de frente àquilo que a gente, por algum tempo, ficou longe. E eu fico maravilhada com o agir de Deus, porque ele só conseguiu se manter. O Heber falou muito aqui sobre isso essa semana. São pessoas que sonham acordadas. Eu sou uma dessas pessoas. Em todo o tempo eu sonho acordada. Eu sempre fui, não sei se é minha mãe, eu falo, mas você leu muita historinha para nós?
Eu não sei se é porque esse mundo lúdico sempre foi algo muito presente na minha vida, mas eu vivo, né? Preste atenção. Eu não vivo na mentira. Eu vivo numa verdade que ela já existe. Uns chamam isso de fé. Também chamo. De verdade, eu tenho um mundinho bem florido. Que eu criei na minha vida. Em Deus, no meu espírito. E isso é muito aflorado em mim. E é tão tremendo que neste lugar eu tiro todas as coisas que acontecem no meu natural. E eu creio que José era um homem assim. Ele teve sonhos e por conta desses sonhos, tudo aconteceu na vida dele. Muitas vezes por causa dos nossos sonhos, muitas coisas nos levam, nós somos jogados até na cisterna. Outra coisa que eu aprendo muito com José é que nem todo lugar é confiável. Nem toda pessoa pode ter a nossa confiança. Há lugares dentro da nossa casa espiritual, no qual a sala, por exemplo, é um lugar desses, onde a gente fica envolvido com muitas coisas. A gente fica, às vezes, muito exposto. Talvez o que eu e você precise seja sair de cena. Não é o meu caso, tá? Meu caso agora está ao contrário. Mas eu quero dizer para você, talvez o que Deus queira de você agora é que você saia totalmente de cena. Que você entre neste lugar de ser totalmente respaldado por Deus, até que Ele faça com que todas as coisas se movam e sejam fruto na sua vida, como foi na vida de José. E amados, essa palavra tem sido assim, algo muito revelador para mim. Porque houve duas situações distintas na minha vida, não vou entrar em detalhes, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Aonde eu poderia, talvez até deveria, ter aproveitado muito a questão da exposição. Mas todas as vezes nas quais eu me apresentava diante daquilo, como participante daquela situação, o Senhor me dizia, não. Você não é a estrela dessa casa. Ele era bem claro comigo. Não é este o lugar que eu tenho para você. E eu tinha que pegar meu banquinho de fininho e sair e voltar para o meu lugar. Deus não tinha a sala para mim. Deus tinha o quarto. Deus não tinha um lugar aparente para mim. Ainda que eu tivesse direito sobre aquilo. Eu estou falando isso para que você entenda o outro processo, a nova casa para a qual o Senhor está nos levando. Porque eu sei que tem muita gente que está passando por esse mesmo processo e às vezes está sofrendo muito sem entender. E o Senhor me tirava de toda aquela papagaiada, de todas aquelas coisas, de todo aquele glamour. E o Senhor falava, não, eu não tenho isso para você. Eu falava, Senhor, mas eu orei tanto para que isso acontecesse. Ele, não, mas seu lugar não é. A estrela dessa casa não é você. Ele me dizia claramente isso, amados. E realmente na minha casa tinha uma estrela, né? Para o mundo era uma estrela. Um dia, como se diz, vocês vão poder entender. E tinha uma estrela, né? Que para o mundo tinha muito glamour, tinha nome, tinha tudo, mas eu não podia. E o Senhor me levou. E eu me apaixonei por esse lugar, chamado anonimato, chamado secreto, chamado comida direto do Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor estava passando comigo em revista muitas coisas. Gente, eu fui contar quantos ministérios eu passei. Eu devo ter passado por mais de 26 ministérios. Que eu contei. Porque eu vivi 13 anos mudando de um lugar para o outro. De país, de cidade, de tudo. Nesses 13 anos, cada lugar eu estava num ministério diferente, com uma placa diferente, com uma doutrina diferente. E a única instrução que eu tinha do Espírito é, entra aí, ouve a palavra, não se envolve com ninguém, não tem contato com ninguém, vai embora para sua casa. E eu entrava nesses lugares, e eu quero dizer para você que eu sempre fui uma pessoa comum. Eu sempre fui uma mulher que gosta de conversar, que gosta de fazer amizade. Eu entrava e Jesus me dava essa palavra. Então eu já falava, Senhor Jesus da glória. E é tão incrível, porque quando você quer ficar escondido, as pessoas te acham. Então sempre no meio daquele tanto de gente, se a igreja era grande, eles me achavam. Se a igreja era pequena, eles me achavam. De algum jeito, eles me achavam. Não por mim, mas é pela presença do Senhor.
que eu creio que sempre esteve na minha vida. Pela fé eu creio nisso. E o Senhor continuava a me dizer: eu não tenho negócio com você. Ou você vem aqui para escutar a palavra e ir embora e não se envolva com ninguém nem com nada. Tanto que hoje, quando as pessoas me falam sobre algumas coisas que acontecem na religião, doutrina, eu não sei, porque eu nunca participei. Eu só ia ali, escutava a palavra, o que era bom eu absorvia, o que não era, tchau. E eu chorava. Eu chorava na Deus e Amor igual criança. Eu chorava na bola de neve igual criança, na Assembleia de Deus. Deus falava comigo em todos os lugares que eu ia, porque Jesus estava em mim. Eu ia ali, a Provérbios fala isso, a alma sedenta. O Weber fala muito essa palavra aqui. E eu fui, e para me guardar de mim mesma, das minhas fragilidades humanas, da minha carnalidade, o Senhor me guardou de muitas coisas, de muitas situações, de muitas pessoas. O Senhor me ensinou muitas coisas. O Senhor nunca permitiu que pessoas más permanecessem perto de mim. Eu sempre gosto de testemunhar que Jesus, quando eu caí em algum engano, não foi porque o Espírito não me avisou, foi porque eu me deixei enganar. Porque Ele me avisou. O negócio é que às vezes é tão gostoso, é tão confortável, principalmente se massageia nosso ego. Ah, como é difícil sair de situações assim, não é? Não é? Tipo assim, ai pastora, você é linda. Ai pastora, como você é isso, como você é aquilo, como que você é aquilo outro. Eu te amo. Eu quero ficar perto de você, eu quero tirar uma foto com você. Quem não gosta? Mas será que isso é importante para Deus? Eu entendo que o que é importante para nós é importante para Deus. Mas será que isso não tem sido fugiu a palavra aqui da minha mente, vou lembrar. Isso não tem sido algo que tem nos distraído? Será que nós não temos nós perdemos muito tempo fora da casa, sendo que a gente tem que estar dentro da casa? Porque quanto mais você ora no Espírito, mais introspectivo, amados, você vai ficar. Não tem como você fugir disso. Hoje eu entendo Weber em gênero, número e grau. Muito mais do que eu já entendi. Às vezes as pessoas acham que ele é meio desligadão, mas não é. Não é, amados. O suprimento que ele recebe do Espírito é tão grande. É algo tão assim, não é que ele não precisa das pessoas. Todos nós precisamos uns aos outros em todo o tempo. Mas ele não consegue, ele já está nisso há muito tempo. Ele vive tanto no Espírito que ele não quer sair desse lugar. E é assim. A gente vive tanto no Espírito que às vezes a gente não quer nem sair desse lugar. Mas a gente precisa sair, como ele faz, atende as pessoas. Eu vejo o Weber horas e horas no WhatsApp e eu falo, esse ministério é dele mesmo. Com as pessoas, tal. Eu sou igual ao Weber? Não. É difícil para mim entender isso? É. Vocês acham que é fácil conviver com um homem como o Weber todos os dias? Não. Porque ele tem um nível altíssimo de amor no coração dele. Não que eu não tenha. Eu tenho um amor muito grande. Meu nível de aceitação, às vezes, é até maior que o dele. Sobre muitas situações. Mas eu quero que vocês entendam que eu sou todos os dias lançada ao matadouro. Tipo, na minha própria casa, na minha própria realidade de vida. Porque eu quero entender. Às vezes a gente quer acompanhar um processo que já dura 33 anos, igual foi o de José. Tem como a gente acompanhar? José passou por um processo para chegar até aqui. Está diante dos irmãos dele, relembrar de todo o afeto, de tudo que ele passou, ter um momento, se recompor. Gente, a mudança naquele homem foi tão grande que os próprios irmãos não reconheceram quem José era. É incrível quando você pensa nisso. Às vezes a mudança que acontece na sua vida é tão grande que as pessoas nem te reconhecem mais. Até o tom da sua voz muda. Tem hora que eu me olho no espelho, eu olho para aquela velha Iula, eu falo, Deus, como eu mudei. Porque eu não fui sempre essa pessoa. Eu também fui uma mulher apaixonada em muitas coisas da carne.
Muitas, hoje eu não sou mais? Não. Não sou. Eu posso falar isso com toda a verdade do meu coração. Para mim, tanto faz ter ou não ter. E quem me conhece sabe que isso é verdade. Porque eu sei que o básico eu jamais vou ficar sem. O necessário eu jamais ficarei sem, como jamais fiquei. Agora, o que ele agrega nisso, isso faz parte do amor dele e da graça. Mas eu fui tratada. Por isso, às vezes as pessoas me procuram, elas querem uma receita. Eu falo, Deus amado, eu estou aqui para amar, eu estou aqui para te aceitar, mas não espere que eu te dê uma receita de bolo. Porque eu não tenho isso para dar para ninguém. O que eu tenho, quem dá a direção é o Espírito. Eu estou aqui para te ajudar a caminhar. E eu tenho passado por esse processo muito profundo, no qual eu preciso me desligar dessa velha Iula ainda mais. Porque agora o Senhor, Ele está cumprindo um propósito na minha vida. O propósito de Deus, a vontade permissiva de Deus se encontrou com a soberana de Deus na minha vida. E hoje o Senhor começou a me lembrar de detalhes de promessas dele sobre a minha vida. E usou a minha cabeleireira. É tão engraçado isso, né? Deus é tão... E ela já tem 24 anos que ela faz meu cabelo. Porque tudo que é bom na minha vida permanece. Deus deixa. Mas o que é ruim, Ele tira. E a Inês é uma dessas coisas boas. Eu divido ela de vez em quando com algumas amigas. Que me pedem. E eu estava ali tendo aquele momento com ela. E assim, eu já fui tudo quanto é lugar que vocês imaginam. Arrumar meu cabelo nesse mundo inteiro. Eu tinha que pegar, às vezes, avião para vir aqui só consertar meu cabelo. Porque meu cabelo estava todo manchado. Porque as coisas funcionam assim na minha vida. O que é, o que não é, Deus arranca. Em detalhes. E a gente conversando, e ela começou a me lembrar de umas coisas que ela falava para mim há muitos anos atrás. Porque ela me via sempre muito amorosa. Porque, amados, eu não sou pastora porque foi me dado um título de pastora. Eu nasci pastora. O Senhor tinha esse propósito de vida para mim. Eu me lembro de cuidar de pessoas muito novinha. Só que para mim ser pastora nunca foi importante. Nunca mesmo. Nunca foi um querer meu. Nunca, 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 nunca. Deus conhece meu coração, sabe do que eu estou falando. Púlpito para mim, do mesmo jeito. E a Inês começou a me lembrar, porque ela via muitas pessoas falarem comigo, porque sempre as mulheres, desde quando o Senhor me entregou o Ministério de Mulheres, que começou na minha casa com reuniões de esposas, lá no interior de São Paulo, o Senhor falou para mim da sua ferida, da sua dor, todo conselheiro é um curador ferido. Pensa numa verdade. E o Senhor me disse isso, dessa ferida eu vou criar, eu vou te dar um seu ministério. E isso não tinha placa. Aonde eu ia, eu começava as reuniões na minha casa, e Deus me usava, e Deus continua me usando para restaurar casamento, e Deus continua me usando para restaurar mulheres, porque eu tive uma palavra para isso, uma revelação, o Senhor me disse. Foi a partir da mulher que o homem caiu, mas é a partir dela que eu vou restaurar todas as coisas. Então, quando uma mulher é restaurada, um marido é restaurado, um lar é restaurado, e o propósito de Deus é cumprido. E sobre isso não há negociação. Por isso, eu digo a vocês, eu me esforço muito para que você tenha fé suficiente para aguardar com que o seu milagre chegue dentro do seu lar e na sua casa. Porque eu tenho uma palavra para isso. E Deus não mente, Ele não falha. E o Senhor me disse que seriam milhares e milhares de mulheres, amadas. Eu conheci Ouvir e Crer em 2014. Numa situação, só Jesus na causa, viu? Vou contar para vocês aqui. Eu estava vivendo um momento onde eu estava quase largando mão desse negócio. Jesus, eu não quero mais ser crente, não. Porque as práticas para mim sempre foram muito importantes. Mas vida que vive para mim é muito mais. Eu sempre orei para que eu vivesse todas as promessas e para que essas promessas fossem reais na minha vida, que eu fosse a carta viva de Jesus. Então essa palavra para mim, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que a espada de 2 gumes. E ela discerne alma e espírito, junto e medula.
Essa aqui é o manual que não falha não, meus amados. A palavra e o Espírito Santo de Deus jamais falha. E eu estava morando numa cidade no interior de São Paulo e eu estava passando, literalmente, Deus dete, o pão que o diabo amassou. Mas era bonito mesmo. Amados, Deus fechou as portas para mim de uma tal forma que para mim me manter viva, acreditem no que eu estou dizendo para vocês, eu tinha que ficar de jejum da hora que eu acordava até 6 horas da tarde. Todos os dias. E isso foi por um grande período. Eu fui cercada, eu nunca tive medo de diabo, nem de macumba, nada disso. A Nívia me conhece, eu não sei nem sobre essas coisas, eu não procuro nem saber, porque essas coisas nunca fizeram minha cabeça. Eu nunca dei bope pro diabo, para falar a verdade. Na minha vida, sempre Deus é Deus, soberano, supremo. O diabo está aí embaixo e eu piso na cabeça dele. E isso é muito realidade na minha vida. Quem convive comigo sabe, você não vai ver eu falar de diabo. Eu sempre vou falar de Deus, dos milagres, do Espírito Santo, de oração em línguas, de intercessão, da palavra. Glória a Deus por isso, porque essa é a verdade que foi colocada em mim. E eu estava vivendo, como eu disse aqui para vocês, eu vou repetir. E eu estava passando por esse vale. Mas, gente, era um vale tão bonito. Misericórdia. E eu comecei a pensar, Senhor, eu vou morrer. Senhor, eu vou morrer mesmo. Esse dia eu estava até vendo uma Bíblia minha antiga, que eu escrevi, durante esse período, eu escrevi algo na minha Bíblia sobre aquele momento que eu estava passando. Amados, se torcesse, saía sangue. Se torcesse, saía sangue daquele momento. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu nunca soltei das vestes de Jesus. Quando eu não tinha a menor possibilidade, eu agarrava nas vestes dele. Aliás, eu sempre vivia assim, agarrada nas vestes dele. E eu te convido a andar assim, agarrada nas vestes dele. E eu passando por aquele momento terrível, eu pensava, Deus, misericórdia. Os crentes é pior do que o povo do mundo. E eu tinha passado tantas situações, assim, tantas coisas, tinha sido um vento tão forte, que eu falei, eu não quero, E eu pensei, certo, eu vou me transformar numa cética, coisa do tipo. Tipo assim, eu vou viver uma fé. Meu Deus, eu tô louca. Eu cheguei a pensar que eu precisava de conversão, que eu estava herege. Porque eu estava vivendo naquele inferno, com o diabo dentro, quero contar para vocês. O povo fazia macumba para me matar. 24 horas por dia naquele lugar. Porque eu não quero expor que situações, mas quem conhece essa cidade sabe que lá, só o Jesus, o povo vive só na macumba, 24 horas por dia. E eu fui para esse lugar para aprender com Jesus. E olha como que a vida é. E eu estava nesse lugar, e eu fui levada primeiro a uma irmã. Nunca fui de atrás de profeta, nunca. Nunca. Você vai saber de mim, eu sempre falo isso. Se tem 10 amigas minhas aqui, se tem uma profeta da revelação, revele para todo mundo, menos para mim. Que eu chegava e falava, Jesus, será que eu tenho alguma lepra? Alguma coisa? Por que será que... Mas é porque o Senhor conhece meu coração. Sabe que não é uma coisa que eu gosto. Deus deve estar morrendo de rir ali. E chegou uma prima, uma pessoa ali e falou assim, Ula, eu quero te levar no lugar. Uma pessoa do mundo, uma pessoa que não era cristã. Eu quero te levar ali. Ela me via em muita fé, mas eu penso que o Espírito falou com ela. Ela está precisando de uma oração. E a gente tem que entender quando a gente está precisando de uma oração, que não é nossa, que é de outra pessoa. E ela, uma menina que era do mundo mesmo. Se eu contar para vocês que ela até programa fazia, não vou falar o nome dela. Ela tinha uma muda de mundana. Minha filha, pois eu não pensei 2 vezes, entrei naquele carro. E ela falou, e é ali, ó, onde o sem terra mora. E eu fui lá naquele lugar. Amados, e Deus usou aquela mulher na minha vida. Quando eu cheguei lá, vou falar para vocês, tinha muita gente. Ela é muito simples, não cobrava nada. Uma casinha assim, simples, tudo muito arrumadinho. Você vê que tinha prosperidade muito grande naquela casa, porque prosperidade não é riqueza. E aquela irmãzinha veio e me chamou. E ela orava primeiro com uma palavra. Ela tirava uma palavra. E aquela palavra foi Isaías 61 ou 60. Agora eu preciso olhar, porque eu nunca sei de cor, eu só sei olhar.
E aquela mulher ficou tão impactada, aquela mulher de Deus, com o que Deus falou comigo ali naquele dia, que ela falou para mim, eu nunca, em toda a minha história de oração, vi Deus falar com alguém igual Ele está falando com você aqui. Mas eu confesso a vocês, eu achei que eu estava morrendo, que eu estava no vale. Sabe quando você está no vale da sombra da morte, que ela está bem aqui? Que ela está bem aqui, você sente ela está ali. Mas Deus te guardando, Deus te levando no vale. E ela me deu aquela palavra, amados, e eu saí dali renovada. Quando foi no outro dia, uma pessoa da família falou assim, ela era do Ouvir e Crer Barretos, que era uma cidadezinha bem pertinha. Vai ter uma manifestação dos filhos lá no Ouvir e Crer Barretos. Isso era janeiro de 2014. Eu quero te levar lá. Meu Deus, você vai ficar impactada. E eu falei, pensei, será que eu vou? Eu vou. E fui para Barretos. E adivinha quem era o ministrante do primeiro dia da manifestação dos filhos? Pastor Heber Rodrigues. Quero contar para vocês, amados. Aquele dia, eu fui reavivada no meu espírito. E eu pulava, e eu gritava sozinha, eu chorava tanto. E eu falava, Deus, eu não sou sozinha, eu não estou doida, eu não estou maluca. Eu não sou sozinha no mundo. Eu não estou sozinha no mundo, tem um monte de gente junto comigo que crê. Do mesmo jeito. Senhor, e eu não lembro, gente, qual que foi a palavra, mas foi uma palavra que foi um divisor de águas na minha vida. Encontrei minha tribo, exatamente. Essa tribo aqui é minha. Amados, e foi tremendo. E naquela semana, Deus me deu uma palavra para me sair daquele lugar. Eu saí daquele... Gente, foi tudo assim muito rápido. Depois desse momento, foi tudo assim, vrum, vrum, vrum. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá tempo, como Ele fez com José, para nos restabelecer. E Deus é tão maravilhoso e paciencioso comigo, que dentro da minha verdade sobre Ele, dentro daquilo que eu acreditava sobre a palavra e quem Deus era, Jesus não me forçou a nada, porque Ele não força ninguém a nada. Ele não desce nada garganta abaixo em ninguém. Quem faz isso é homem e doutrina de homem. Jesus não faz isso. Ele constrói em nós estruturas novas com amor, com a graça. O tempo todo te guardando, te pegando ali, te fazendo assim, tchan, tchan, tchan. Quando você vê, você já não é aquela pessoa. Você saiu daquele lugar. Um tempo novo na sua vida chegou, você já está feliz. Tudo que estava... Porque quando a gente está passando por lutas assim, amados, parece que até a cor das roupas fica preta e branca. Eu sei o que eu estou falando, eu já passei. Eu passo ainda. Quando a gente está passando situações, a gente... Parece que tudo fica preto e branco. A gente murcha. Os processos vêm e a gente parece que murcha. Será que é só comigo? A gente fica murcho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje Jesus falou comigo, é tempo de você parar de procurar coisas que para trás ficaram. É tempo de você sair de cena mesmo. Hoje ele falava para me falar aqui, falava isso. Parar de ir atrás de coisas que você passou, sai de cena. Para de mandar recadinho até na rede social, viu? Falando que você está muito alegre, feliz e contente. Jesus é bom. E começou todo um processo muito rápido na minha vida. De reconstrução. Mas eu só precisei ouvir aquela palavra. O meu espírito estava pronto. Mas a minha carne, a minha alma precisava ouvir aquela palavra que Deus usou o Heber aquele dia lá em 2014 e falou, pensa, te peguei aqui, peraí. E hoje, vou parar nesse, depois eu vou continuar. A minha cabeleireira me falou isso, falou, você lembra quantas vezes eu te falei, não tem jeito de você fugir, você é uma pastora. Você nasceu para isso. Essa é a sua vida. Eu falava, eu nunca. Você está ficando louco. Eu vou sempre ficar assim. Eu não quero envolvimento com o povo de igreja. Eu não quero envolvimento com nada. Eu gosto de viver no anonimato. Eu ajudo os que Deus me manda. Eu oferto. Eu sempre fui ofertante. Tem milhares de sementes. Essa semana eu falei para o Heber. Heber, eu não aprendi sobre a oferta de paternidade aqui. Eu já conheço a oferta de paternidade há muito tempo. E eu ando nessa palavra há muito tempo. E oferta de paternidade, eu falo para vocês, é verdade, é verídico.
Aqui ainda tem umas coisas que eu creio que ainda não tem, ou já tem, talvez eu ainda não tenha visto, que é a oferta de primícias. Eu creio nisso plenamente. Eu creio nessas verdades de Deus, porque isso não é lei não, viu, amados? Isso é princípio. E Deus não muda princípio para abençoar ninguém, não. Ele tirou a lei, mas os princípios não. Os princípios da palavra continuam os mesmos. Então você, irmão, que ainda que tem um pouco de ignorância, porque eu acho que quando a gente faz certas coisas é porque a gente não sabe. E a palavra do Senhor sabe que meu povo peca e morre por falta de conhecimento. E eu creio, é por falta de conhecimento mesmo. Porque quando você conhece a palavra, você vê que Jesus não vivia de dízimo, mas ele vivia de oferta. Os apóstolos do mesmo jeito. Então, não segure as sementes que o Senhor tem colocado na sua mão. Um dia eu vou pregar uma palavra aqui só contando para vocês das bênçãos de vida financeira que eu já vivi, de milagres. De não ter nada da minha conta e de repente ter assim, ó, vários cifrões. Vários. Eu sou uma mulher de milagre, eu creio nisso. Você é um homem e mulher de milagres. Milagres não se explicam, milagres se vivem. Para de ficar querendo explicar a forma como Deus age. Obedece. Obedece que você vai ver os milagres serem gerados na sua vida. E ela começou a falar isso, eu dava muita risada. Ela falou, você lembra? Você falava, nunca. Eu ser pastora, Deus que me livre. E o Senhor sabe, amados. Eu amava servir, mas cargo para mim. Mas quando eu aprendi isso com a pastora Araceli, sabia? Um dia ela ministrou uma palavra numa reunião de mulheres que eu fazia, mulher ajudando mulheres, onde ela contou assim, quando você fala nunca para o Espírito Santo, é quando você entra no caminhozinho, que você agora já está começando a viver. E eu falei, ai Jesus. E hoje o Senhor começou a me lembrar disso. E o Senhor tem falado no meu coração, é tempo de quebrar as velhas estruturas. E porque eu ficava muito, às vezes exposta, eu ia para lugares onde eu não conhecia aquelas pessoas, e eu tinha que ficar amiga, eu me tornava, e eu ia para aqueles lugares, eu fui criando estruturas dentro de mim para me proteger das decepções. Para me proteger de ser. Eu fiz uma casinha para mim e morei lá dentro. E falei assim, ó, até aqui você pode vir na minha vida, daqui para cá você não vem não, viu? Daqui para cá eu faço, mas daqui para cá não. E Jesus falou, não é assim que eu tenho mais para você. Não é assim que Jesus tem para você e nem para você. Jesus é um Deus que quebra tabu. Ele quebra tabus. Ele quebra tudo. Ele vem com a marreta e quebra tudo. E a oração em línguas é a chave como se diz, da quebradeira total. E, amados, e Jesus começou a falar comigo. E Deus começou a falar comigo em quarta dimensão. E o Senhor começou a falar comigo de fé. E eu falando para Jesus, eu quero entrar neste lugar. E Jesus falou, Yula, você já vive nesse lugar. Jesus, mas eu não quero coisas para mim, eu quero poder fazer coisa para os outros. Comecei a orar, eu quero fazer isso, eu quero ser usada para isso. Comecei a falar com Deus. E Jesus falou assim, você quer mesmo? Você quer mesmo, Yula? Quero. Mas foi só um dia que ele começou. Eu falei, Jesus, eu não vou aguentar. Foi só um dia que ele começou a falar comigo. Para se viver a profundidade de uma cruz. Porque é comprimento, largura. Mas a profundidade, o que nos leva à profundidade é a totalidade do que foi o sacrifício. E a totalidade do sacrifício se junta em uma palavra chamada amor. E para que você alcance esse lugar, aonde você entra e pega as coisas assim, ó, chamada quarta dimensão. Porque Jerusalém de Deus já está aqui, ó. Mas só quem vê é quem está na quarta dimensão. E para entrar na quarta dimensão, amados, você precisa alcançar um nível maior de amor.
É um nível maior de cura, é um nível maior de perdão. É um nível maior de transformação. É um nível maior de entrega. É quando você fala, Jesus, tá bom. Eu estou abrindo mão de tudo que eu vivi até aqui, de tudo que eu aprendi até aqui, de tudo que funcionou para mim até aqui, porque funcionou. Mas eu estou abrindo mão disso para viver algo muito maior, que não vai beneficiar só a mim, mas vai beneficiar muita gente. E Deus começou a falar comigo sobre José numa profundidade muito grande. E Jesus falou comigo que ele era um homem que ele sonhava acordado. Ele me mostrou que ele era um homem que ele não foi poupado dos processos. Deus tinha um plano com ele, sempre teve. Sempre, sempre, sempre. Antes dele nascer, Deus havia um plano com ele. Mas ele não foi poupado de ser tratado. A alma dele precisava ser tratada. Se Deus tivesse mostrado aqueles sonhos para José e já ter feito tudo na vida dele, talvez ele tinha se tornado um homem soberbo, um homem arrogante, um homem ruim, um homem que não perdoava. Mas o nível de amor daquele homem chegou numa profundidade tão grande que quando os irmãos dele, quando a verdade dele chegou de frente dele, ele já era governador do Egito, amados. Tem muita coisa acontecendo na minha vida e na sua, para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Não pare de orar em línguas. Não volte atrás. Não olhe para trás. Siga em frente. Abra mão das bagagens. Essa semana eu postei isso no meu Instagram, há 2 semanas. Abra mão das bagagens, até as boas do seu passado. Porque a bagagem que Deus tem para você no caminho agora é só de mão. E ela é leve. Ela é levinha. A bagagem de mão, eu acho que ela só pesa 5 quilos. É só isso que Jesus quer que você leve. O bastante. Muda de casa, mas vende ela com porteira fechada. Entrega essa casa com porteira fechada. Porque ele está te dando uma nova, ele está me dando uma nova. E dentro dessa casa nova tem tudo o que eu e você precisamos para esse novo tempo, para essa nova jornada. Jesus não mudou o plano que ele tem comigo nem com você. Mas tudo isso isso depende da sua decisão. José decidiu. Mas eu fico pensando, a imagem desse homem, quando ele viu aqueles irmãos, meu Deus do céu, deve ter aflorado tudo no coração dele. A Bíblia conta que o choro era tão alto. Amados, a gente não é proibido de chorar. Essa semana eu falei para uma pessoa, eu ministrei ela essa palavra. Eu disse para ela, por que você quer ser forte o tempo inteiro? Por que você acha que você precisa ser forte o tempo inteiro? Você não segura essa casa sozinha, principalmente quando Deus quer derrubar. Então larga a mão, entrega. Como diziam os antigos, solta o cabo da nau. Solta as rédeas. Deixa o Espírito Santo fazer. Porque você não precisa ser forte o tempo inteiro. O que você precisa é se render para que o Espírito do Senhor se manifeste na sua vida. Porque Ele é forte em nós. E minhas velhas estruturas, amadas, têm sido derrubadas. E tudo aquilo que para mim funcionou muito bem por um bom tempo, tem sido derrubado em mim para que um propósito muito maior do que ego, do que conforto, do que coisas boas só para mim, permaneçam. A gente precisa entender que a gente precisa tomar decisões no nosso espírito para que a gente avance. Eu sei que tem muita gente estagnada na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida conjugal. É como se acontecesse para todo mundo, menos para você. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje. Eu pedi para o Weber para trazer essa palavra, sabia? Muitas vezes o Weber fala, hoje é seu dia de palavra. Eu falo, não. Né, Deusdete? Eu não quero ir, não.
E até nisso Jesus falou comigo que nessa cadeira, vai lá agora e pede para o Weber. E eu falei, não. E ele, vai. Estou me livrando das minhas velhas estruturas no espírito. A oração em línguas tem me ajudado, tem me fortalecido a confiar no Senhor. Que eu não preciso ficar armada o tempo todo, não. Que nada de ruim vai me acontecer, vai te acontecer. Que ninguém faz nada com você se o Senhor não permitir. E também não acontece se Ele não revelar. Então a gente muitas vezes precisa tomar a mão da autoridade na palavra e no Espírito. E a oração faz isso com a gente, faz a gente ter essa autoridade de Deus. Por isso eu digo a você, deixa Deus. Muitas pessoas, Deus deu um tempo para que elas fossem restabelecidas emocionalmente. Tiraram você de cena para que a tempestade passasse, porque você emocionalmente, carnalmente não daria conta de permanecer. Mas o Jesus está mandando eu te dizer que é tempo de você voltar. E para muitos é tempo de você sair do quarto. Para alguns é tempo de você sair de cena, abrir mão dessa velha imagem, de velhas condutas e entrar no quarto. Mas há muitas pessoas nas quais o Senhor me disse que é tempo de sair do quarto. Sua alma já chorou o suficiente. Sua alma já teve todas as desculpas permitidas. Mas Jesus diz para você, é tempo de você voltar. É tempo de você retornar. E dar de cara com a sua verdade. Porque se você não fizer isso por conta própria, o Espírito e a vontade soberana do Senhor vai realizar. E que quando isso aconteça, você esteja como José, com as suas emoções governadas pelo Espírito. Porque eu penso que quando ele era o governador do Egito, para mim diz que esse governo era do Espírito na vida dele. Por isso ele governava, por isso ele era o governador. Viu, Zé do Egito? O que eu e você precisamos é nos deixar ser transformados pelo Senhor. Amados, eu tenho vivido isso. O problema é quando a gente acha que a gente já sabe demais, que a gente já aprendeu demais, que a gente já tem 6 anos de não sei quanto de crente, que eu vivo vida no Espírito. Porque você sabe que isso é ótimo, né? Deus deve. Não é assim não, né? Vida no Espírito é uma responsabilidade. Não fala que você vive vida no Espírito não, amados. Cuidado com o que você está falando. A palavra, ela se cumpre na nossa vida, de um jeito ou de outro. Vida no Espírito é coisa de gente grande. Vida no Espírito é para crente pauleira. Aleluia! Vida no Espírito é isso mesmo, é para quem desce do barco. Mas eu digo a você, quando ele começar a mexer, deixa. Eu estou fazendo isso. Estou contando para vocês, não é fácil não. Não é. Estou falando para vocês, na hora que eu só falei assim para ele, deixa eu ver só os portões. Eu estava numa intercessão lá em casa e falei assim, deixa eu ver só os portões. Jesus falou, você quer mesmo ver? Mas primeiro você vai olhar para dentro de você. E eu vou contar uma historinha bem bonitinha da Iula. Que funcionou, mas agora não funciona mais. Para você mudar de nível, você vai ter que deixar minha marreta quebrar isso aí tudinho. Ou você vive dependente. Porque é bom, né, gente? É bom, é confortável. Tá muito, muito bom. Mas eu nunca quis ser um crente bonitinho de domingo à noite. Talvez esse tenha sido o meu maior desafio. Na verdade, eu nunca nem tentei. Porque eu era tão assim que nem nos cultos de domingo eu gostava de ir. Eu já falava, domingo eu não vou não. Senão vai parecer que eu já estou nessa igreja.
Então eu ia nos outros dias, mas nem sempre eu ia no domingo. Porque eu tinha muitas essas coisas. Coisas de Ula. Mas eu quero dizer para você que Deus é perfeito, Ele é bom. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós temos passado muitas mudanças, mas a gente tem vencido em Cristo Jesus. Essa igreja tem sido restaurada porque é plano do Senhor. Vai um monte de gente, mas vem milhares de outras pessoas. Mas está voltando muita gente que teve um tempo para se restabelecer, para ser curado. E quando toda a poeira do nevoeiro assentou, a ficha caiu. Porque quando passa a tempestade, né, Geraldo? A poeira assenta e aí você vai fazer o quê? Que eu fui fazer. Às vezes a gente vai movido pelo movimento da tempestade, junto com os outros. Às vezes a gente olha para a nossa carne e pum, vai também. Mas é sempre o tempo de voltar. E eu creio que Deus está fazendo isso com todos nós, em alguma área da nossa vida. Porque senão Ele não ia se preocupar tanto que eu trouxesse, né? Que eu fosse aqui um instrumento de Deus para trazer essa palavra hoje. Quero agradecer ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Agradecer ao meu marido, Heber Rodrigues, pela confiança, meu pastor. Meu pastor, hein? Meu pastor, gente, vocês não têm noção. Tanto que esse homem, ele me discipula. Me pastoreia muito, em alto nível. E nem sempre é bom, viu? É, minha filha, tá pensando que é fácil? Mas eu louvo a Deus pela vida desse homem. Essa semana eu disse algo. Quero aproveitar aqui para dizer isso novamente. Nós estávamos ali em Jandaia, com o pastor Vininho, mandar um beijo para esse povo. O que é isso, gente? É sobrenatural. Como que Deus faz as coisas e um homem que nunca... Tem 22 anos que ele caminha com o Heber. Um homem que tem uma plantada semente de fidelidade e de honra. Porque aqueles que honram, colhem honra. Pensa num princípio verdadeiro. E a gente esteve ali, a gente pôde ver tudo o que Deus tem feito naquele ministério, através daquele homem. Ele foi ungido apóstolo ali, ungido, sei lá como é que fala, nem sei. Deus usou o Heber ali para... É ungido mesmo que fala? Reconhecido como apóstolo. E eu vi a prosperidade de Deus em cada detalhe. Eles compraram uma área imensa lá para uma igreja de 5.000 pessoas. Ele quer ganhar a Jandaia para Jesus. Mas sabe o que ele falou? Gente, eu só largo... Eles que no meio das orações ele falava assim, Jesus, eu só largo o Heber se ele morrer. Então, eu só largo esse manto se ele morrer. Então, se for para me largar, ele só faz alguma coisa. E ele falou ali, e eu percebi, e eu vi Deus verdadeiramente. Porque a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida. De permanecer firme na tempestade. E aquele homem fez isso. E eu louvei ao Deus, falei, Senhor, quão grato eu sou ao Senhor por confiar a vida desse homem a mim. Eu digo assim, de poder cuidar dele, do Heber. De poder estar do lado dele. De poder honrá-lo, cuidar dele. Aguentá-lo, né, amor? Então, que a gente possa entender o que é honra. Tem faltado muito isso para nós, a igreja de hoje, atual. As pessoas não honram pastores, não honram seus líderes. Honra que eu estou dizendo, amados, não é só financeiro, não. Financeiro é só consequência de uma honra, da honra que você tem pessoal, humana. Porque quando você tem aquele coração que honra, ofertar é coisa à toa. Então, eu quero te motivar a fazer isso. Respeitar as autoridades constituídas na terra. Seja ela qual for, seu chefe, seu marido, seu pai, tudo. Porque isso só traz benefício. Quando você cumpre os princípios, amém? Deus abençoe os líderes. Hoje vamos estar juntos ali na intercessão, na madrugada, em nome de Jesus. Peço a intercessão de todos por esse desafio financeiro no qual o Heber teve uma direção no Espírito. De lançar. Não critique, não procure entender o milagre, viva. Amém? Deus abençoe a todos, agradecer a todos pela presença. Que vocês saiam daqui hoje levando a semente desse compartilhar dessa palavra. Amém?
Deus abençoe.